Quer aprender árabe? A Escola Cultura Libanesa tem uma plataforma de estudos EAD do árabe libanês aplicado pela professora Karen Hayek, com mais de 24 anos de profissão, metodologia de ensino de conversação e escrita transliterada do árabe libanês, visando descomplicar o aprendizado e gerar aprendizado real ao aluno. Plataforma atualizada com aulas inéditas e exercícios práticos. Quer saber mais? Visite o nosso site www.culturalibanesa.com.br. Hoje estou aqui no consultório do Dr. Robert Nemer, presidente da Associação Médico Líbano-Brasileira. Vim conhecer um pouquinho da história dele. Acompanhem comigo. Eu sou a professora Karen Hayek, do programa Cultura Libanesa, e hoje eu estou aqui em São Paulo com o Dr. Robert Nemer, mais conhecido aqui em São Paulo por Dr. Robert, libanês, veio do Líbano aos 17 anos e vai contar um pouquinho pra gente sobre as suas origens, sobre a sua profissão e sobre também o grupo Hakim, né, que é a Associação de Médicos Líbano-Brasileiro. Associação Médica Líbano-Brasileira, AMLB. Isso, vamos falar um pouquinho sobre tudo. Vamos lá. Né? Ahla wa sahla fik. Obrigado, Islamo, merci. É sharaf تكون معنا بالبرنامج. Um prazer tê-lo com nós no programa. بشكرك على المقابلة. Eu vou tentar falar em português mesmo, né? Resumir um pouquinho da história minha do Líbano e a minha história aqui no Brasil e da nossa associação médica. Para começar, eu vim ao Brasil em 76. Infelizmente, em mais uma situação de guerra do Líbano, vivi 1 ano e meio na guerra, depois vim para cá. Quer que eu conte a história? Claro, tá. Pode contar para a gente. Bom, eu sou nascido em Beirute, a pequena distância da explosão do porto de Beirute, né, na região Ashrafi. Depois morei um pouco em Ablah, no Vale do Bekaa, e a maior parte do tempo morei mais em Trípoli, né? E nos últimos meses morei em Juni. E de Juni a situação está ficando muito ruim na guerra, a gente tinha perdido tudo, né? Perdemos a casa, saímos de casa, não tinha mais nada, então a gente decidiu vir para o Brasil, que a família da minha mãe já morava aqui, né? Inclusive eu conheci meus tios aqui, eu não conhecia. Viemos em 76, em julho de 76, eu já tinha feito colegial, terminei o que faltava aqui, depois fiz a prova de revalidação e depois entrei na faculdade, acho que um ano e pouco, entrei na USP fazer medicina. Eu sempre me vi como profissão de médico, embora eu sempre fui nerd em matemática e física, mas me via na profissão de médico e aí quis fazer medicina. Até minha família do Brasil não entendia como esse cara acabou de chegar do Brasil, ele vai que quer ser médico, ainda quer entrar na USP, né? Mas acho que determinados libaneses, a gente chega lá. E cheguei, entrei na Pinheiros, entrei na USP, fiz a medicina, depois fiz a faculdade, fiz a residência em oftalmologia. E aí logo a gente tinha conversado, né, que já chama a atenção, entrei na oftalmologia, na residência, na USP, e de 8 professores eu vejo 4 de origem árabe, origem libanesa principalmente. Fala realmente como os libaneses e os árabes em geral dominam a medicina nesse país, né? Isso dá muito orgulho para nós, né? Muito orgulho, né? Com certeza. É isso, essa é a primeira parte da vida. Essa é a primeira parte. Resumida, né? Claro. E assim, e como que é o contato? Assim, você segue com as tradições libanesas? Você segue indo ao Líbano? Como você mantém essa raiz com o Líbano, com os costumes, com tudo? Sabe, assim, às vezes as pessoas perguntam, nossa, como é que você perdeu o sotaque? Exatamente. E você é a mesma coisa, Sim. quer dizer, a gente tem história parecida, mas em épocas diferentes. Sim.
Porque, na verdade, quando eu pisei no Brasil, eu falei, agora eu sou brasileiro. Exatamente. E aí você não olha para trás, você anda para frente e você pode, na oportunidade adequada, você olha para a sua terra de origem, você não perde a raiz. Eu estou sempre acompanhando a história, eu leio o jornal todos os dias, eu fico nervoso todos os dias, né, com as situações, com um monte de coisa que a gente lê lá. E acompanha amigos de infância, conversa em casa. Minha mãe, a gente fala em árabe em casa, com meu falecido pai também a mesma coisa. Então sempre ficou a cultura enraizada, né? E isso até que gostaria de frisar. Eu vi algumas entrevistas suas com alguns outros descendentes, são os descendentes, né, não de origem lá. Nós somos em uma situação um pouco diferente. Os descendentes têm um certo saudosismo de história. E nós não, nós vivemos lá, a gente tem muito saudosismo, mas tem muita ferida também, né? E essa ferida chama a gente para lá de tempo em tempo, a gente gostaria de voltar lá com aquilo lá, com o nosso país de origem, voltar à sua época áurea, sabe, voltar à paz, voltar ao progresso. E por isso que a gente visita o Líbano toda hora, a gente que vai procurar ver a parte mais bonita, mais linda, a gente passa essas imagens para todos aqui, apesar do que acontece de vez em quando, faz parte, né? E eu tinha falado para você em off, eu repito, o Líbano é um vulcão lindo de se ver, mas você torce para não entrar em erupção. Diariamente, né? Porque assim, a gente não sabe mas ele é a hora lindo, que vai mas entrar. é lindo. Exatamente. E o aí, amor que a gente tem assim é muito forte, né? Com certeza, né? O patriotismo que a gente tem é muito forte. Nós somos, como eu falei, parecidos, nós nascemos lá, nós fomos criados até os 16, 17 anos. Então o amor que a gente tem ainda é um pouquinho mais forte, né, do que os descendentes. A gente chora, a gente escuta e chora, a gente ri, fica feliz. Se entusiasma, entra um pouco na política, mas de uma visão externa, não quer. Né? E fala por que isso, a gente vai tentar melhorar. Eu até já falei com o primeiro-ministro, falei com o embaixador, falei com tudo, que acho que o Líbano tem que pedir socorro, não somente financeiro, à diáspora, tem que pedir socorro do ponto de vista operacional do país, né? Nós devemos ajudar o Líbano a se reerguer, não só financeiramente, mas politicamente, financeiramente, a parte da educação, tudo, né? Nós temos potencial muito grande, os libaneses estão espalhados no mundo. E aí lá, infelizmente, de vez em quando acontece essa bagunça, mas vamos resolver, chegamos lá. Mas a gente não desiste. Jamais. O Líbano foi reconstruído 7 vezes. Sempre temos a esperança de dias melhores, né? Nunca desistimos de... Claro que hoje está numa situação realmente muito complicada, né? Mas a gente sabe que isso vai passar. Não sei como, mas você sabe, passar. Karen, apesar de a situação complicada no Líbano, eu acho que você deve sentir a mesma situação. Eu não vejo a hora de ir lá. Exatamente. Eu falo às vezes para minha esposa, eu estou com uma coceira para ir lá. Exatamente. Qualquer dia clico aquela viagem, eu vou lá, porque eu vou de qualquer jeito. A gente não tem medo, na verdade. Porque às vezes as pessoas me perguntam, mas você iria agora? Eu falo, com certeza, porque nós estamos acostumados com isso. Então, o Líbano é uma surpresa, uma caixinha de surpresa, né? Então, pode estar tudo maravilhoso, de repente acontece alguma coisa, e pode estar tudo bagunçado e a gente poder ir e ficar tudo tranquilo, tudo em paz, né? Isso acontece em qualquer lugar. Exatamente. Uma viagem para o Rio de Janeiro, fala, Rio de Janeiro é perigoso. Mas, você vai num lugar adequado, não sai com coisa para chamar atenção. E ali, mesma coisa, vai para lugares adequados, visita lugar mais tranquilo. E você no Líbano, se você ficar a pé em Beirute, você anda a pé naquele lugar, você não precisa pegar carro para lugar nenhum. Exato. E eu falei, vou para lá, não tem gasolina, não tem problema, fico a pé. Eu vou passear, vou não sei que uma semana, relaxo e volto. É maluquice, mas é gostoso. Mas a gente tem essa coragem, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a Associação Médica Líbano-Brasileira, né? Como foi fundada? Hoje o senhor é o presidente, né? É o representante da Associação de Médicos Libaneses, né? Sim, hoje eu sou o presidente da Associação Médica Líbano-Brasileira. O nome Médico Líbano-Brasileiro, mas nós temos
médicos e dentistas, na verdade, não só médicos, como dentistas, e a gente vai abrir para outros profissionais de saúde, também de alguns médicos sírios e talvez pode ter até médicos de outros países árabes. E futuramente os afins, até próprios brasileiros, quem sabe futuramente a gente abre para todos se associarem a nós. Mas o nome é Líbano Brasileira. A história começou em 97, juntamos vários médicos, na época era o nome árabe, né? Hakim, né? O Hakim em árabe é médico, né? E aí juntamos vários médicos, a gente tinha vários professores, a gente olhar a história da medicina no Brasil, você vê que todas as especialidades são dominadas por libaneses em todas as áreas, na urologia, na cardiologia, na oftalmologia, na endócrino. Em qualquer área que você procurar, você vai ver que tem muitos médicos libaneses, chefes de cadeira ou na vida privada, tem muita fama. E aí a gente tinha aquela saudosismo do Líbano, então vamos juntar, vamos contar histórias. A gente fazia reuniões semanais, mensais. Inicialmente era no Clube Zarne, infelizmente que fechou. Alguma palestra da área médica ou não médica, ou então agora a história da medicina, a gente colocava música árabe, a gente dançava, dava porque tinha dançando ventre. Juntou os árabes é sempre uma exatamente, alegria, né? E aí comida boa pra caramba que tinha lá. Exatamente. Então, na verdade, a gente voltar para a raiz e isso chamava mais gente, né? É uma forma de chamar pessoas e agregar mais pessoas, a gente debatia ideias. Depois teve uma fase morna em que a coisa ficou só no quibe e na dança, mas sempre mantendo o nome, né? Tentando manter o nome e as pessoas não esquecerem dessa nossa associação. E em 2017 teve uma diretoria nova, fui vice-presidente, o Renato Assad era presidente na época, e nós começamos aí a agregar mais pessoas e pegar temas mais importantes na nossa missão. A gente pegou a área de filantropia, a gente começou a atender aos refugiados de vários países do mundo, principalmente da Síria, da Venezuela, onde o número de refugiados aqui é muito grande, mas nós atendemos refugiados até de 36 países na última contagem que eu fiz em relação a 2020. Atualmente o atendimento no HCOR, em parceria com o HCOR, a gente faz aos sábados, em sábados alternados, atendemos em média 50 pessoas, isso todas desde 2018, todas as especialidades. As especialidades principais, cardiologia, clínica médica, urologia, endócrino, ginecologia, todas atendidas no HCOR. Tem especialidades específicas como a minha, oftalmologia, que existe aparelhos, a gente atende o paciente no próprio consultório. E temos muitos da área da odontologia também que atendem e fazem triagem no HCOR, depois eles encaminham para o próprio consultório e atendem, né? E aí nós fazíamos também umas reuniões mensais, ou no restaurante Rasca, ou no Clube Monte Líbano, e falava algum tema, juntava 80 a 100 médicos e falava um tema médico, um tema relacionado ao Líbano, ou às vezes um tema geral, a gente falava a história do Líbano, história da medicina árabe, e assim vai. Aí depois veio a pandemia e eu assumi a gestão em 2019, e nós fazíamos desde 2017 festa gala dinner no final do ano. Fizemos a primeira vez no Marjaiun, depois a gente fez uma festa no Clube Sírio. E em 2019 fizemos uma mega festa, realmente ficou na memória de todos em 2019, com 450 pessoas, alto nível, com jantar, com música, tudo. E foi uma hora da porque infelizmente depois veio a pandemia. Eu assumi nessa época, quando eu assumi fui nessa festa. E fizemos a primeira, a gente tem final do ano a gente não faz reunião mensal, mas em fevereiro fizemos a primeira reunião no Haskell de novo e depois veio a pandemia. E aí para manter a memória eu tentei manter reuniões a cada 3, 4 semanas, virtual, com algum tema e sempre para poder atrair as pessoas e não perder o rumo, né? E inclusive o atendimento aos refugiados ficou prejudicado, mas a gente manteve atendimento por telemedicina, mantendo 30, 40 pacientes e realmente, inclusive de Covid, tentamos salvar muitas pessoas por Covid, perdemos alguns pacientes, infelizmente, por Covid também, principalmente sírios que perdidos não sabiam por causa da língua, não sabiam por onde ir, então sempre tinha algum médico que fale o árabe, inclusive eu e alguns outros, né?
que falam bem o árabe e ajudam nessa condução. E quando o médico não fala, ele pede auxílio de qualquer um de nós e procuramos atender o melhor possível, né? E é isso. E agora nós estamos voltando à reunião híbrida, presencial e virtual. A primeira reunião vai ser dia 20, vai ser palestra de advogados sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é um tema muito importante para todos nós, uma coisa nova e está modificando cada vez. E já temos algumas palestras futuras e geralmente eu coloco um convite aberto para quem quiser participar. Uma coisa que é super importante a gente destacar, doutor, sobre a importância da campanha que o senhor iniciou pela explosão que aconteceu em Beirute, né? Iniciou com o senhor como pessoa física e depois foi crescendo e entrou pela associação, né? E vocês fizeram uma campanha muito importante. Bom, na verdade, assim, nesses 2 anos a gente começa a ter uma fusão de imagem. Eu sou a MLB sou eu, e eu começar a falar como se fosse uma MLB englobada em mim, né? Tudo junto, exatamente. E quando vi aquela explosão, eu fiquei muito emocionado, o mundo ficou emocionado e a gente que é de lá, embora eu saí de Beirute pequeno, mas eu chorei, na época chorei, fica assim, como assim, né? O que aconteceu ali, né? E aí, depois eu vi um monte de manifestações, lamento muito, não sei o que, um abraço. E eu pensei em mim, falei, gente, lamento, abraço não resolve nada, a gente tem que fazer muito mais que isso. Lamento, abraço é chorar, não adianta nada. Temos que se fazer algo, porque aquilo lá foi destruído, tem que se fazer uma coisa muito gigante. E eu fiquei muito agitado naquela época, e aí comecei a agitar e falar, vamos fazer alguma coisa. Chamei a diretoria da MLB, fizemos a minha reunião, falei, gente, temos que fazer alguma coisa em nome da MLB, em nome das pessoas, nome de quem for, mas não importa quem é, mas temos que fazer alguma coisa. E aí essa campanha começou ali, e depois teve uma união de entidades libanesas, entrou a Câmara do Comércio Árabe Brasileira, a Câmara do Comércio Líbano-Brasil, Monte Líbano, o Hospital Sírio-Libanês, o HCOR, a Beneficência a Sociedade Muçulmana, sei lá, todas as regiões, os drusos, o Lar Druso participou, e aí a gente começou a fazer uma campanha para arrecadar dinheiro e arrecadar medicamentos e material de construção, alimentos e tudo, mandar para o Líbano. Realmente o Líbano estava precisando de tudo. Foi uma mega campanha. Arrecadamos um valor de dinheiro razoável, né? A Associação Médica juntou na época, acho que uns 400 e poucos mil, não tenho o valor certo. 200 mil a gente comprou imediatamente em medicamento e mandamos, e o resto mandamos em 2 hospitais que foram extremamente danificados, que é o Hospital São Jorge e o Hospital Jateio, são 2 hospitais que foram muito danificados. A nossa ajuda foi pequena, porque na verdade assim, era 100 e poucos mil para cada um, só que imposto estadual, imposto de renda, vamos dizer que comeu quase 40% da doação, a gente acabou chegando uma parte, mas sempre ajuda, né? Foram quase 15 mil dólares para cada hospital e mandamos medicamentos, foram 3 aviões, isso não sou eu, como todas as entidades, mas a Associação Médica trabalhou muito na área de medicamentos e de insumos. Eu cheguei a receber aqui no consultório, de repente, do nada, uma doação. Falei, doutor, chegou 2 caminhões. Falei, como assim? E eu coloquei ali no fundo do consultório, enchi o consultório de doação para depois canalizar para um galpão que o nosso amigo Mohamed Zogby cedeu. Depois a gente embarcou tudo para o Líbano, né? E foi também com esforço do todo o pessoal, foi um navio com 70 toneladas de alimentos e foram 3 aviões. E com o apoio do governo brasileiro, na época também para o transporte, né? Foi o mínimo, no mínimo a gente precisa fazer muito mais, infelizmente quando acaba uma crise vem outra. Agora o Líbano está de novo numa crise financeira brava, a desvalorização da moeda, acabou com o poder financeiro de toda a população, de todo mundo, né? A ponto que assim um soldado hoje ganha 70 dólares, que realmente ficou muito pouco. Antes dessa desvalorização ganhava quase 800, 900 dólares, caiu para 70 dólares, sendo que o custo aumentou.
O custo aumentou e a renda aumentou, então está todo mundo pobre. A gente precisa fazer muito mais, sempre precisamos fazer mais. Começar a mandar dinheiro para os familiares já ajuda um pouco a entrar dólares no país, né? E depois, a nossa campanha agora, a gente está fazendo de novo, arrecadando medicamentos, vamos tentar ajudar. Dá trabalho, dá muito trabalho. Toda vez que quando acabei a outra campanha, eu falei, não vou fazer mais isso, porque realmente era trabalhoso, também além da dor do imposto que paga, que é muito caro. Aí, mas não tem como, ferve, sangue ferve, você quer ajudar de novo. E agora, tumulto de ontem, né? Espero que passe rapidinho, mas sempre deixa feridos, deixa mais necessidade de medicamento, alimento, de tudo. Espero que o Brasil continue ajudando, como sempre vem ajudando. Se unindo, o pouquinho que a gente, para nós que parece ser um pouco, para eles é muito. Então, não podemos desistir dessa ajuda. Com certeza, acho que todos nós temos que fazer alguma coisa. Sempre, não importa quem vai usar lá, não importa. Chega para lá, sempre algum libanês necessitado vai acabar usando. Vai para a Cruz Vermelha, vai para o Exército Libanês, vai para a Caritas, vai para as sociedades realmente que tem credibilidade, né? Isso tem várias lá. E como faz para se associar, por exemplo? Entrar no site? Nós temos o site da AMLB, que é aml-b.org. Ele fala tudo que nós fazemos lá, mostra a diretoria, mostra as festas, mostra atividades sociais, mostra nosso Facebook, nosso Instagram, nosso YouTube, tudo que está lá. E tem parte do indicador médico, onde tem muitos médicos que se cadastraram, então ali a lista dos médicos por especialidade, inclusive qualquer um da colônia que queira um médico da colônia, é só entrar lá e falar, quero oftalmologia, aparece os médicos oftalmologistas de origem árabe, urologia, cardiologia, etc., né? E nós até indicamos entre si. Então essa pessoa vê lá como seja membro, ele coloca os dados, esses dados vão chegar para o e-mail da MLB, nós vamos analisar os dados dessa pessoa, confirmando os dados, nós cadastramos ele, entra no grupo nós temos o grupo do WhatsApp, já ultrapassou o limite, mas a gente vai tentar abrir outro segundo grupo. Tem um grupo do WhatsApp só do Saha Brasil, que é o nosso trabalho de filantropia. Significa? Saha significa saúde, né? Saúde Brasil, esse é o trabalho de filantropia. É dedicado somente a esse trabalho para a gente fazer escala, fazer quem vai atender, os pacientes que serão atendidos, qual a especialidade que vai ser. E na pandemia a gente segurou um pouquinho para ter por causa do isolamento social, então a gente coloca menos especialistas por vez para não ter muita gente. E agora aos poucos estamos voltando à atividade normal. E é isso. Quem pode se associar? Qualquer um de origem árabe, médico formado. Nós temos alguns médicos que vieram da Síria, ainda não fizeram revalida, eles entram como aspirantes, enquanto não faz o revalida não pode atender pacientes, mas ele pode acompanhar os médicos, inclusive residente, estudante, eles podem entrar como aspirante para depois virar membro efetivo. E aí eu fiquei sabendo, doutor, que você fez algumas aulinhas no YouTube de aula de árabe. E a gente fez agora um acordo de que quem vai ensinar os médicos sou eu, né? Mas né? Não vou entrar na sua área, não. Na verdade, se eu soubesse antes da sua área, eu já teria falado, olha, gente, vamos estudar lá. Então, e é importante, né? Como vocês têm esse atendimento para os refugiados, realmente é importante que os médicos que atendam os refugiados saibam pelo menos o mínimo, né? Tem que ter umas coisas básicas, inclusive a pedido dele. Na verdade, falava, nossa, podemos ter uma aula de árabe para saber como conversar, aquelas coisas básicas. Você pega a ginecologia, algumas mulheres só querem entrar com médica, Sim, então exatamente. aí tem que ter uma tradutora que também que seja médica. Então, as perguntas básicas. Aí eu senti essa fome nas pessoas e eu falei, quer saber, eu vou lançar umas aulinhas, nunca tive essa pretensão. Aí quando acabava as consultas aqui no consultório, final do dia, eu gravava uns 4, 5 minutos falando um pouco de árabe, falando alguma coisa de escrita, de pronúncia, como é que fala com o paciente, ou como cumprimenta as pessoas, alguma coisa de comida não falta, tem que ser. E assim, até depois a gente dá uma reforçada sobre os assuntos dessa área, né? Como atender o paciente, né? Exatamente, tem que ser canalizado, na verdade, na medicina, na parte de paciente, na parte de atender mesmo.
a necessidade de frases prontas, por exemplo, né? Para ficar mais Isso específico. em parte sim, mas você sabe o que o libanês Adora quer? conversar. Primeiro ele quer aprender a falar, ele fica feliz quando fala. Sim. Também ele quer, logicamente, uma coisa que se deve dar nas suas aulas, quando ele vai para lá. Exatamente. Ele quer pedir comida, quer pegar o Exato. táxi, quer pegar não sei Com onde, certeza. quer conversar, quer perguntar no aeroporto. Então essas coisas do dia a dia e aos poucos estimular a falar. E próximo passo, escrever. Mas eu acho que é melhor ensinar a falar o árabe. O meu curso é 100% de conversação. Acho que esse, para mim esse é o mais importante. É. Aprender a conversar e se virar. Exatamente. Né? Nós sabemos ler e escrever, mas dificilmente a gente usa isso hoje em dia, né? Só quando vem algum site em árabe que a gente quer ler alguma notícia, alguma coisa. Mas no dia a dia é mais a conversação. Sabe, uma coisa assim, veja, assim, tanto você como eu, e o árabe faz muito gesto com a mão. Eu não Então não consigo, adianta chegar no Líbano e fazer tudo com gesto, vamos aprender a falar. A gente fala muito com as mãos. E eu também, né? Mas é isso. Bom, doutor, foi um prazer te conhecer, saber um pouquinho do seu trabalho, saber um pouquinho sobre a associação, que é muito importante, e convidar as pessoas também a conhecerem a associação, seja como um trabalho, seja como médicos, né? E agora eu vou pedir um recado do doutor Robert, né? Para mim tem que ser Robert, é difícil falar Robert. Para os libaneses, para os árabes em geral, para os descendentes, como libanês. Bom, primeiro agradeço por essa entrevista, né? Como fala no árabe, como é que você fala isso em árabe, agradecer? Você fala merci ktir. Merci ktir não é árabe, não. É shukran, né? Aliás, você também deve ter notado, a gente começou a falar o árabe mais correto quando viemos para cá, Verdade. né? Porque lá a gente falava meio misturado, o árabe com o demais. francês, com o inglês. E realmente agradeço muito essa entrevista, essa oportunidade para passar a mensagem para a colônia, para os descendentes, para o Brasil inteiro, né? Saber a história de cada um de nós, isso reforça. E a nossa associação médica está à disposição de pessoas carentes, principalmente refugiados, que não têm a que recorrer. Nós pedimos ajuda também da sociedade libanesa para poder ajudar a reforçar a gente, né? Porque a gente não tem verbas, também a gente inventa as verbas para poder fazer esses trabalhos científicos, trabalhos culturais e trabalhos de filantropia, de atendimento. O nosso site, aml-b.org, fica à disposição. Temos lá telefone, endereço de todas as especialidades para quem precisar. E se tiver alguém da colônia até necessitado, pessoa realmente carente, pessoa pobre que precise entrar em contato, a gente tenta ajudar. E agradeço mais uma vez. E vamos torcer para que o Líbano volte. E eu pretendo, olha, vamos fazer, eu e a Karen, isso não é combinado. Eu pretendia fazer sozinho, mas agora eu vou falar para a Karen para programar para o ano que vem uma mega viagem, um grupo gigante de médicos para a gente ir para o Líbano. Vai ser um prazer. Ahla sahla. Ahla, fica. Merci. Shukran ktir. Merci, obrigado. Merci. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Imagina.